Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de atendimento pré-hospitalar do SAMU Guarulhos. Nós estamos no módulo de emergências clínicas. Eu sou Luciano, enfermeiro do Núcleo de Educação. E na aula de hoje nós trataremos sobre a abordagem ao paciente com suspeita de acidente vascular cerebral no ambiente pré-hospitalar. Pessoal, o acidente vascular cerebral é uma das ocorrências mais prevalentes no nosso serviço, tá? Então nós precisamos entender ele como uma condição grave e determinar como uma abordagem assertiva poderá direcionar a que tipo de desfecho essa vítima poderá ter. E nós falaremos também sobre os principais tipos de acidente vascular cerebral. Nós podemos caracterizar de três formas: o isquêmico, que é aquele onde o paciente terá uma área do cérebro com ausência de fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma isquemia. Para quem não sabe o que é isquemia, isquemia é a falta de oxigênio numa determinada região ou área. Em resumo, é quando um coágulo, né, bloqueia uma artéria no cérebro. Então, o vaso sanguíneo ele sofre uma obstrução e, por consequência, o fluxo sanguíneo não chega a determinada região, tá certo? É o mais comum, pelo menos 87% dos casos evoluem com esse tipo de AVC. E nós temos o hemorrágico, que, ao contrário do isquêmico, ele não falta sangue. Na verdade, esse bloqueio se dá porque um vaso ele sofre um extravasamento, o vaso sanguíneo ele se rompe, então a área que fica sem sangue é aquela que está após a esse evento hemorrágico. Ele é mais grave, é menos frequente, porém ele é muito mais grave. O desfecho, o prognóstico é muito mais severo. E como que eu vou conseguir evidenciar isso? Só através de exame de imagens. Então, assim, sempre que nós formos atender uma vítima com sinais e sintomas de acidente vascular cerebral, nós vamos partir do princípio, né, do pior cenário possível, porque eu só vou conseguir diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico após a realização do exame de imagem lá no hospital. Então, assim, claro que através de alguma avaliação, através de métodos propedêuticos, eu vou conseguir trazer algumas possibilidades, dentre elas, o paciente tem anisocoria ou as pupilas, o diâmetro das pupilas estão diferentes, é um tipo. O paciente apresenta qual tipo de avaliação neurológica? O paciente está torporoso, sonolento, agressivo, rebaixado. Pessoal, a avaliação neurológica nos casos de suspeita de AVC é de extrema importância. E nós temos ainda o intermediário, que é o acidente vascular transitório, que é aquele que o paciente apresenta sinais clássicos de AVC, mas que em até 48 horas ele poderá regredir, ou apresentando inclusive uma melhora do quadro. Isso também eu trago só a nível de conhecimento. Nós sempre trataremos todos como acidente vascular cerebral, independente do tipo. Escala pré-hospitalar de Cincinnati. Pessoal, é uma escala mundialmente reconhecida e que é muito bem aceita e fácil de ser aplicada no ambiente pré-hospitalar, em que nós vamos avaliar três critérios: face, braços e fala. Alteração na face. Como que seria isso? Desvio de rima. O paciente poderá apresentar um desvio na rima labial. Estará com a boca torta. Então, se o paciente apresentou um desvio na rima labial, eu já caracterizo como desvio de rima. Braços, diminuição da força, ausência da força ou formigamento nos braços. Então, eu poderia aí ter uma alteração na força, que poderá ser ausência da força, que eu vou tratar como plegia, ou formigamento, que eu vou falar como parestesia, ou diminuição da força, que eu vou falar paresia. São termos técnicos. Mas, se em dado momento você esquecer os termos técnicos, se tem alteração na força ou no movimento, caracterize como. Isso pode ser no braço, como na perna também. Nos membros inferiores. Fala. O paciente apresenta alteração na fala, como dislalia, onde eu tenho uma fala empastada ou embolada, ou disartria, que é o paciente que tem uma dificuldade de articular palavras, ou afasia, que é o paciente
que ele até movimenta a boca, mas não sai som. Vamos lá, professor, eu preciso de que o paciente apresente os 3 sinais para que eu caracterize a possibilidade de AVC? Não. Qualquer alteração em um desses sinais eu já trato como AVC no ambiente pré-hospitalar. Medidas iniciais no ambiente pré-hospitalar para o paciente com suspeita de AVC. Manter as vias aéreas patentes. Pessoal, verifique se o paciente tem condições de manter a cabeça ereta, se o paciente consegue se manter com a via aérea patente. Porque o paciente, em dado momento, poderá ter um comprometimento neurológico tão acentuado que ele não consegue manter a sua cabeça fixa. Oxigenação. Paciente com suspeita de AVC. Você percebe que ele tem um rebaixamento de nível de consciência. Instale o oxímetro de pulso. Avalie se esse paciente tem suspeita, sinais de hipoxemia e instale o oxigênio suplementar. Se a saturação estiver abaixo de 94, instale imediatamente, ou se ele tiver sinais de hipoxemia. Monitorização. Pessoal, quando eu falo monitorização, não é só equipamento. Avalie, reavalie em todo o trajeto até o hospital. Procure franquear a ida desse paciente até uma unidade que tenha exame de imagens, como tomografia, por exemplo. Emita essas informações que você coletou na residência ou no ambiente pré-hospitalar para o médico regulador. Manejo adequado do paciente com suspeita de AVC. Avaliação neurológica, né? Nós temos a escala de NIS, que talvez o ambiente pré-hospitalar seja um pouco mais complexa de aplicá-la, mas se através do Cincinnati você já evidenciou, informe isso na unidade receptora. Leve esse paciente para uma unidade que tenha tomografia computadorizada e para um local que tenha suporte para iniciar tratamento específico para as vítimas de acidente vascular cerebral. Tá certo? O paciente precisa ser direcionado para esse tipo de unidade. Pessoal, padrão ouro para acidente vascular cerebral é levar essa vítima não para a sala de emergência, mas direto para uma sala que tenha tomografia. Janela terapêutica. Gente, tempo é um fator crítico para paciente com agravos clínicos. No acidente vascular cerebral não é diferente. Tempo é músculo, tempo é cérebro. A janela terapêutica empregada para o acidente vascular cerebral é uma janela de 4 horas e meia. Isso fará toda a diferença. O tempo de isquemia, cada minuto que o paciente passa sem tratamento, sem abordagem, poderá ser crucial para o desfecho. Então, na reabilitação, também vai contar quanto tempo esse paciente ficou sem assistência. Pessoal, o algoritmo de suspeita de AVC para adultos, né, no pré-hospitalar, precisa de uma avaliação rápida, escala de Cincinnati aplicada rapidamente, medidas iniciais e o transporte urgente. Importantíssimo, se você se deparou com uma vítima em que a família, as pessoas não sabem te informar, inclusive o paciente, quando que iniciou os sinais e sintomas, você vai tomar nota do último período que esse paciente foi visto bem. Um exemplo, você chega na residência e os familiares falam assim, olha, ele foi dormir bem ontem às 10 horas da noite e hoje acordou assim. Você vai relatar na sua ficha de atendimento e vai informar a unidade receptora quando ele foi visto bem pela última vez. Na sala de emergência, esse paciente será submetido a uma nova avaliação neurológica por um profissional médico, sendo encaminhado para o setor de tomografia computadorizada e vai ser submetido ao tratamento específico, sendo o caso ou trombolítico ou procedimento cirúrgico. E a reabilitação, que vai ser a fisioterapia, terapia ocupacional e entre outras medidas terapêuticas complementares. Pessoal, essa foi a aula de acidente vascular cerebral no ambiente pré-hospitalar. Espero que contribua na formação e na atuação dos senhores no ambiente e no atendimento. Grande abraço a todos e até a próxima.